Marcos Leonardo Santos Almeida é um futebolista brasileiro que atua como centroavante. Atualmente joga pelo Santos. O jogador esteve em campo com a equipe santista na Copa do Brasil Sub-17 no ano de 2018, onde alcançou a semifinal. Na competição, Marcos foi um dos destaques, tendo marcado 5 gols na competição, 2 a menos que o artilheiro João Pedro. O jogador também atuou pelo Campeonato Brasileiro Sub-17 de 2019, onde sua equipe ficou pelo caminho ainda na primeira fase da competição. No mesmo ano, o atacante dirigiu-se à equipe Sub-20 do Santos e disputou o Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2019. No entanto, a equipe continuou a fazer resultados ruins e foi eliminada ainda na primeira fase da competição. No ano de 2019, por ambas as competições, o jogador marcou 2 gols em 8 partidas. O jogador esteve disponível pela equipe santista durante a participação da equipe pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020. O jovem atacante destacou-se no elenco fazendo 3 gols nas 3 primeiras partidas do Santos, ajudando o clube paulista a liderar o Grupo 2 com 100% de aproveitamento. Todavia, ao enfrentarem a Ponte Preta nos 32 avos de final, o jogador não contribuiu balançando as redes em um empate por 1 a 1 no tempo normal. Com o jogo seguindo para os pênaltis, Marcos errou sua cobrança e viu a Macaca conseguir a classificação. Após subir da base, assinando seu primeiro contrato profissional com 16 anos, o jogador passou a ser relacionado, ainda que sem entrar, a alguns jogos pelo treinador Cuca. Durante o Campeonato Brasileiro, o jogador continuou atuando de maneira discreta pela equipe do Peixe, até que em sua 4ª partida como profissional, balançou as redes pela primeira vez ao enfrentar o Goiás no estádio Serra Dourada. Ao final do Brasileirão daquele ano, o jogador fizera 5 gols ao todo, incluindo o único gol da partida no Clássico Alvinegro pela 33ª rodada da Liga. Durante a grande campanha do Santos na Libertadores de 2020, Marcos Leonardo estreou contra o Clube Olímpia, pela fase de grupos da competição. Após ser suplente não utilizado por 2 rodadas, o atacante voltou a entrar no decorrer da partida contra o Defensa e Justiça e marcou seu primeiro gol em Libertadores, mesmo estando em campo por apenas 8 minutos. Após passar em branco na pior campanha do Santos em campeonatos paulistas, o jogador começou a sua temporada de maneira muito irregular no Brasileiro de 2021. Ele vivia seu maior jejum de gols desde a estreia pelo profissional e só veio a balançar as redes durante a 12ª rodada contra o Red Bull Bragantino, em empate por 2 a 2. No entanto, o jogador voltaria a ficar muitas rodadas sem marcar gols. Contudo, foi durante a rodada 35, após ficar 15 partidas sem entrar em campo, que o atacante voltou a balançar as redes. Na partida contra o Fortaleza, o jogador marcou seu primeiro doublet na carreira. Após isso, o jogador marcou mais um gol pelos próximos 2 jogos, contra o Internacional e contra o Flamengo. Atuando pela Copa do Brasil de 2021, a jovem promessa brasileira marcou um gol contra o Juazeirense em uma goleada por 4 a 0. Esse foi seu único gol na competição. O clube santista foi eliminado na rodada seguinte contra o Atlético Paranaense. Disputando a Libertadores de 2021, o jogador contribuiu com 2 gols para a sua equipe, ambos contra o São Lourenço, durante a pré-Libertadores. Ao chegarem na fase de grupos, a equipe brasileira não conseguiu pontos o suficiente para se garantirem na próxima fase da competição. Marcos Leonardo ficou com 7 gols em 40 jogos pelo time da Baixada Santista. Tais números o deixaram muito perto de ser o artilheiro da equipe no ano. No entanto, Caio Jorge e Marinho ficaram à frente do atacante. Começando a temporada pelo Campeonato Paulista de 2022, o jogador destacou-se no doblê contra o Corinthians na 3ª rodada. No entanto, ainda que o atacante fizesse mais 2 gols, o time não conseguiu classificação para as fases finais do Paulistão. Após mais uma campanha ruim de Paulistão,
o jogador voltou suas atenções para o Brasileiro de 2022. Lá o jogador fez sua melhor temporada até então. Em 9 rodadas, o jovem participou de 6 gols e ajudou o time a manter uma posição estável na tabela do Brasileiro. Enquanto se firmava ainda mais no time titular, o jogador voltava a participar de gols e assistências pela equipe. Na 18ª rodada, quando fez um gol e uma assistência contra o Botafogo, o jogador completou a marca de 100 jogos pelo Peixe e ganhou uma placa do executivo de futebol da época. Ao final daquela primorosa temporada de liga, o jogador marcou 13 gols e ajudou sua equipe a garantir a 12ª colocação na tabela daquele campeonato. Ainda que tenha estreado marcando 2 gols contra o Mirassol Futebol Clube e também tenha repetido o doblê contra a Portuguesa e tenha participado diretamente dos 2 gols contra o Corinthians, Marcos não conseguiu ajudar no time santista a garantir vaga na próxima fase do Paulistão. Pelo Campeonato Brasileiro de 2023, Marcos fez suas primeiras participações em gols contra a equipe mineiras. Fez um gol contra o América Mineiro e uma assistência contra o Cruzeiro. Após essa partida contra a Raposa, o jogador foi liberado pela diretoria para jogar o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira de base. Após 5 jogos sem atuar pelo Brasileirão por conta da sua estadia com a seleção de base, o jogador retornou para continuar a campanha na liga. Na 18ª rodada, uma antes do time entrar na zona de rebaixamento, o jogador comemorou 150 jogos pelo time paulista. Na ocasião, o jogador marcou um gol no empate em 1-1 contra o Atlético Paranaense. Seu futuro na equipe até aquele momento era incerto. O Santos já havia vendido a jovem promessa David Washington para o Chelsea, e o presidente Andrés Rueda, que assumiu após o desligamento de Falcão por denúncias de importunação sexual, queria manter o artilheiro da equipe até o fim da temporada. Seu futuro estava em aberto. O desejo do jovem era sair rumo ao continente europeu. E Andrés prometeu ao jogador que o negociaria, mas o jogador permaneceu na equipe pelas próximas semanas e isso irritou o craque brasileiro, que já estava disposto a abrir mão do valor que ele receberia em uma proposta oficial justamente para deixar o Brasil. A tensão entre jogador e presidente foi somada a um péssimo momento do Santos. Ainda que o jogador tivesse tido destaque individual contra o Goiás e Botafogo, e também marcando 7 gols em 5 jogos jogados, havia uma má fase do seu time que adentrou na zona de rebaixamento após a derrota contra o Fortaleza fora de casa em estreia do técnico Diogo Aguirre. O jogador na partida seguinte ajudou a equipe marcando um gol na vitória contra o Grêmio por 2-1, mas o time continuou a permanecer entre os 4 últimos colocados da tabela. A situação se estendeu por mais uma rodada e o treinador da equipe foi demitido. Após o ocorrido, o Santos enfrentou o Bahia, que na época era o primeiro time fora da zona, e conseguiu vencer a equipe baiana por 2-1 de virada na Arena Fonte Nova. Marcos marcou o gol de empate do jogo, sendo esse seu 50º gol pelo clube paulista. Apesar da vitória, o time comandado interinamente por Marcelo Fernandes ainda não conseguiu escapar da área de descenso do campeonato. Marcos Leonardo representou o Brasil na categoria Sub-17, disputando o torneio Montaigu 2019 e o torneio de desenvolvimento da UEFA. No dia 12 de fevereiro de 2021, ele e o companheiro de Santos, Renier, foram convocados para o Sub-18. Foi convocado em abril de 2023 para a categoria Sub-20 da seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo FIFA Sub-20 na Argentina, competição em que marcou 5 gols e uma assistência, sendo o artilheiro da seleção. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para outros vídeos, assim como o de Marcos Leonardo. Conexão Fute e você, sempre conectados.